Olá, queridos líderes da Escola Sabatina, membros, todos aqueles que nos estão assistindo, bem-vindos ao esboço da Escola Sabatina, ao esboço da lição da Escola Sabatina. Hoje nós vamos a desenvolver a lição número 6, Amigos para Sempre. Será um tema fascinante e rapidamente vamos entrar na parte da motivação. Antes eu quero apenas mencionar que estamos usando o ciclo do aprendizado, que tem a ver com motivação, compreensão, aplicação e criatividade. Esses passos são fundamentais para armar o esboço da Escola Sabatina. Vamos passar rapidamente à primeira parte que tem a ver com motivação. Separar-se dos amigos, dos parentes, é muito doloroso. Alguém já experimentou alguma separação por aí? Sim, pastor. Quando eu tinha uns 24 anos, eu fui transferido por questão de trabalho de uma cidade para outra cidade. E durante a semana foi tudo tranquilo, porque eu estava envolvido nas questões do trabalho. Mas o primeiro final de semana naquela nova cidade, sem conhecer a cidade, sem conhecer as pessoas, isso foi muito doloroso. Eu só pensava nos meus pais, nas minhas irmãs e nos meus sobrinhos. Foi bem doloroso esse final de semana. Saudades é a palavra, né? Saudades. Eu tenho aqui uma foto, vou mostrar a vocês. É a foto de duas pessoas, mãe e filha, separadas por 60 anos. Vocês sabem que o país sul-coreano e norte-coreano se separaram já faz mais de 60 anos. Especificamente, isso aconteceu no ano 1950 e 1953, aquela barreira entre esse país, que era um só país, se dividiu em dois países. E nesse dia, esta mãe e esta filha foram separadas, literalmente. E só depois de 60 anos que eles foram encontrar. O sábado passado aconteceu esse encontro. Você não tem ideia, eles ficaram abraçados praticamente 40 minutos, não queriam se descolar. Se abraçavam, se beijavam. As saudades eram muito grandes. É muito bom saber que Deus tem saudades de nós quando nós não vamos ao encontro dele. Mas nesta semana nós vamos estudar como é que Paulo queria rever seus irmãos de Tessalônica e quão importante foi expressar esse carinho. Isso nós veremos no momento da compreensão. O foco da lição desta semana é a importância de um amor genuíno, de comunicar, de expressar amor genuíno. Isso era o que Paulo tinha por os irmãos de Tessalônica e será o tema de nosso estudo nesta ocasião. Vamos entrar diretamente no seu foco e agora sim a nossa compreensão. 2 pontos. Bem-vindo mais uma vez, Pastor Rodrigo Silva. É uma alegria compartilhar todas as lições juntos com este grupo tão simpático de amigos. Qual é o proceder fiel dos tessalonicenses em meio das tribulações? Como isso é um exemplo para nós? Olha, ao pessoal de Tessalônica, eles nos ensinaram especialmente o que é ser unidos em face à aprovação. Deixa eu contar uma historinha para você que está em casa. Uma vez um pai estava para morrer e chamou seus 12 filhos à beira da cama. Ele deu para cada um uma varinha de vime e falou assim: filhos, o pai quer pedir uma última coisa para vocês. Cada um quebra essa varinha de vime. Os filhos não entenderam muito o porquê daquele pedido, pensaram: papai deve estar caduco, mas à hora da morte você atende qualquer pedido de um moribundo. E cada um quebrou a varinha de vime. O mais novo, que era mais forte, quebrou mais rápido. O outro, que era mais frágil, demorou um pouquinho, porque o vime é flexível, mas quebrou também. Todos quebraram. E agora, papai? Ele falou: agora tem mais um pedido. Pegue 12 varinhas de vime, todas juntas já estavam todas ali bem enroladas, e eu quero que vocês quebrem essas 12 varas. O mais moço tentou, que era o mais forte, colocou aqui, não conseguiu quebrar. O mais velho, o mais fraco, muito menos. Eles não conseguiram quebrar as 12 varas. E o pai falou assim: olha, não estava caduco. Esse pedido que eu fiz é para ilustrar como vocês devem permanecer depois da minha morte. Cada um de vocês é uma vara de vime. Sozinhos vocês são fragilmente quebrados, porém juntos vocês se tornam maciços, se tornam fortes, coesos. Este é o princípio da igreja que a gente vê em Tessalônica. Eles estavam perseguindo. O pastor deles tinha sido expulso da cidade, havia oposição dos judeus, dos gregos. Quem era judeu tinha sido expulso da sinagoga. Quem era grego estava mal visto na cidade. Por quê?
Havia naquela época, nós temos um relato histórico de Roma, escrito por Tácito, que ele fala o seguinte, que o grande imperador de Roma, que na época era Cláudio, expulsou de Roma os judeus por instigação de um certo Crestos. Essa palavra Crestos, no latim, alguns pensam que seria uma corruptela de Christos. O fato é que muitos judeus foram expulsos de Roma por causa de Cristo. Então, o pessoal de Tessalônica falou assim, olha, vocês também querem ser expulsos daqui porque estão seguindo isso aí? Mesmo assim, eles ficaram firmes. E eu quero ler isso na Bíblia para confirmar realmente. Alguém poderia ler para nós, por gentileza, aqui, o texto e você em casa acompanhe também, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 14. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes, da parte dos vossos patrícios, as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Olha, veja bem, numa lição anterior, nós vimos aqui Paulo ficando feliz porque o pessoal de Tessalônica havia servido de modelo, de exemplo para outros. Mas eles não estavam sozinhos. Eles serviram de modelo e exemplo para outros, mas eles também estavam seguindo o modelo e o exemplo de outros. Em outras palavras, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Ninguém tem uma resposta clara para isso. É lógico que quem é criacionista entende que Deus criou primeiro a galinha. Mas o que eu quero ilustrar com essa frase, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha, é que não importa quem está imitando quem. O que importa é que todos nós sejamos exemplos unidos do amor a Cristo. E uma vez que eu estou sendo o exemplo, não estou sendo de maneira gratuita. Eu estou imitando alguém que veio antes de mim e estou servindo de modelo para outros. Por isso, nós podemos entender a parte final dessa questão aqui, que é quando Paulo ora pelos Tessalonicenses. E eu vou ler, gostaria que vocês lessem comigo, por favor, essa passagem aqui, e você em casa também, por favor, acompanhe. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 11 a 13. Nós vamos pedir alguém do auditório para ler aqui, você acompanha a leitura. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, e Jesus nosso Senhor, dirija-nos o caminho até vós. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Que palavras fortes! Paulo pede o pessoal para amar uns aos outros e para orar para que o amor se confirme. Você está fazendo isso? Quando você sai da igreja e não gostou muito da pregação que ouviu, você ora pelo pregador ou serve o pregador na hora do almoço, naquelas conversas que acabam criticando todo mundo? Que exemplo estamos dando para os nossos filhos, para a geração que se segue? Somos uma igreja que oramos uns pelos outros, que nos amamos. Cristo pediu para que amássemos, não que nos amassemos uns aos outros. O grande problema que nós aprendemos aqui da carta de Tessalonicenses é que muita gente, até hoje, se comporta como um bando de porcos espinhos numa noite de inverno. Querem se aquecer, mas o espinho do outro me incomoda, o meu espinho incomoda o outro. Que seja esta a nossa lição. Orar uns pelos outros e pedir a Deus que o amor nos envolva, sendo eu exemplo para os outros e também seguindo exemplo de outros que estão ao meu redor. Ok, então nós hemos desenvolvido aqui uma lógica clara. Em primeiro lugar, os tessalonicenses sobreviveram a essas tribulações porque estavam unidos, estavam bem focados no amor. Em segundo lugar, Paulo tinha um profundo interesse pelos irmãos de Tessalônica. Isso é muito importante. Se eu não amo a quem eu pretendo ministrar, dificilmente vou influir em eles. E a Bíblia fala aí desejo de rever os amigos, né? Queriam ver os amigos, e tinha tanta alegria de ver a eles. Enviou a Timoteo para que ele possa, ao Timóteo, né? Para que ele possa lo representar, eles não ficaram sem líder. Depois ele recebeu as notícias com muita alegria que todos estavam bem e finalmente ele fez orações profundas e orações intercessoras em favor deles. Vamos passar rapidamente à penúltima parte do nosso esboço, que tem a ver com a aplicação. Uma pergunta que eu queria fazer a vocês agora é: como eu posso chegar a amar aos demais? Como você pode chegar a amar um pouquinho mais os demais, Josi? Pastor,
nós insistimos em querer que as pessoas sejam perfeitas. Nós não somos. Temos que amar nosso semelhante no sentido de que, mesmo vendo os defeitos daquela pessoa, que nós possamos ver Cristo além dos defeitos. Amém. Outra pergunta que temos aqui para dar a vocês: devemos orar pelas pessoas que sofrem? Às vezes nos importamos um pouco com as pessoas que sofrem, a não ser que seja meu filho, né? Aí a coisa é diferente. Se não é minha esposa que está sofrendo, se não é meu filho ou minha mãe, eu falo, coitado, eles como estão sofrendo. Nós sofrimos com as dores dos demais. Precisamos aprender a sofrer com os que sofrem. Amar intensamente aos que não conhecemos, inclusive. Mas isso não se consegue da noite à manhã. Se consegue quando nós conseguimos amar a Deus nessa proximidade diária, nós conseguiremos amar também o próximo. Vamos passar rapidamente à nossa última parte, nosso esboço, que tem a ver com criatividade. O que lhes parece se fazemos uma dinâmica agora? Vamos escolher uma família da comunidade que está sofrendo. Vamos escolher alguma pessoa que está sofrendo. Os tessalonicenses sofriam muito persecução, discriminação. E Paulo orou muito por eles, não foi? Por que não escolhemos uma pessoa para poder orar por essa pessoa ou a uma família? Um vizinho, algum parente, enfim. Mas não só vamos orar por eles, senão vamos fazer alguma coisa por eles. Nós vamos aproximar deles, vamos estar, talvez se precisam alguma ajuda, vamos nos aproximar deles, vamos fazer sentir que eles estão sofrendo. O que acha? Podemos fazer? Vamos colocar esse nome em uma folha, em nossa mente. Vamos orar por eles. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos amou muito. No exemplo de Paulo, nós podemos ver o amor teu. Como ele estava apaixonado por esses irmãos. Como Paulo estava desejoso de ver eles, rever eles. Ele contava os dias para revê-los. Eu imagino, Senhor, que nós precisamos ter essa mesma compaixão pelos demais. Amor sincero. Nós agora estamos pensando em uma pessoa. Venha à nossa mente uma pessoa, uma família. Ajude-nos a amar essa pessoa. Nesta semana possamos nos aproximar dela e levar um pouquinho do amor de Deus para ela. No nome de Jesus. Amém. Amém.